quanto mais organizado nós formos nas nossas finanças, mais a gente pode viver com qualidade de vida, sem atropelo, sem aquele estresse todo, pensando na como é que a gente vai pagar todas as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, as nossas contas, aquela coisa de preocupação. E muito mais quando se trata das finanças da família, não é? Porque nós temos que ter um planejamento financeiro, porque aí está o futuro e a realização de muitos sonhos, como a gente está aqui aprendendo com o Marcelo. E a gente está tendo esse prazer que ele nos oriente em como a gente pode fazer com que a nossa família tenha um planejamento financeiro correto, um planejamento que deixe todo mundo mais relaxado, mais tranquilo e feliz. Marcelo, então você estava dizendo a respeito dessa questão de, logo a princípio, nós colocarmos todas as entradas e saídas da nossa parte financeira, planejarmos os nossos sonhos, observarmos quais são os gastos. Isso a gente faz junto com as crianças e adolescentes. É válido sentar realmente como se fosse uma reunião de uma empresa, como você colocou, eu acho que está uma imagem muito boa. Então, senta todo mundo à mesa, vamos lá, qual é o desejo de cada um, quanto fica isso, como é que a gente começa esse processo? Eu costumo dizer que muita gente me pergunta, a partir de que idade eu devo falar dinheiro com os meus filhos, Sim. né? A partir do momento que a criança sabe falar, eu quero, você tem que começar a explicar para ela qual é o custo, né, daquele produto, daquele bem que ela quer adquirir. Me explica um pouquinho isso. Como é que eu posso falar com o meu filho que aquele carrinho custa o quê? Olha, custa tantas horas de trabalho, Sim. custa... Qual é a maneira que eu posso começar a explicar isso para ele visualizar o sacrifício que a gente tem? Eu costumo utilizar muito, eu tenho uma cobaia em casa de 7 anos, que e eu sempre utilizei muito o tempo para justificar tudo isso. Né? Então, por exemplo, o sonho da minha filha é ter uma festa de aniversário em um buffet. Perfeito. Tá? Então, nós fomos numa festa de buffet, um dia desses. Aí eu falei para ela, né? E ela falando, poxa, pai, mas você nunca fez uma festa em buffet para mim, né? Falei, então tá bom. Então nós vamos marcar quanto tempo nós vamos ficar dentro do buffet hoje. Certo. Depois eu vou te mostrar o quanto custa essa festa no buffet. Olha. Então, quando nós entramos, esse diálogo antes de entrar. Certo. Então, quando nós colocamos o pé dentro do buffet, eu falei, começou a festa. E na hora que nós saímos, eu falei, terminou a festa. Mas já? Falei, sim, exatamente. Aí eu falei para ela o seguinte, você se lembra que no final do ano, nós passamos umas férias em famílias, num hotel, num resort, onde nós brincamos papai, mamãe, junto com você, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, na piscina, vários dias, foram 7 dias. O que você achou? Foi maravilhoso, pai. Foram os dias mais felizes da minha vida. Falei, então, aqueles 7 dias no hotel não seriam suficientes para pagar uma festa no buffet. Entendi. Sério, papai? Falei, exatamente. Então agora eu te pergunto, o que você prefere? Festa no buffet ou férias em um hotel? As férias, né, pai? Okay. Então, você tem que saber usar dessa argumentação sem... É que assim, tem muita gente que joga para a criança a responsabilidade do dinheiro, de economizar dinheiro. Não é assim que se faz. Perfeito. É conversando, dialogando, explicando. Né? Eu entro tranquilamente, Suzy, em qualquer loja de brinquedos. E ela não tem ela olha todos os brinquedos, não se joga no chão, não tem piti, não tem nada disso. Tem muita gente que fala, devo levar meu filho no supermercado? Claro que sim, e ele tem que ajudar nas escolhas dos produtos que serão comprados. Ótimo. E tem que ouvir o não, que olha, você tem o direito a 2 saquinhos de alguma coisinha que você goste, uma gulosema, e aprender a lidar com os limites, porque isso custa tanto. Perfeito. Exatamente. Não se tira o sonho, mas se limita e faz também com que a criança aprenda a esperar. E o mais legal de tudo, Suzy, quando a criança, quando você... Porque assim, criança adora ser incluída nas atividades familiares. Então, para ela, ir ao supermercado, fazer uma compra é uma missão. Fazer uma viagem para a criança é uma missão. Tá? Então, a minha filha, tudo que a gente faz, ela tem o hábito de falar, papai, mais um sonho que nós realizamos. Cada viagem é um sonho. Bonito isso. Então, você tem que trabalhar isso na criança, que você vai obter o retorno dela, sem dúvida nenhuma.
mas tem que falar sobre dinheiro. Perfeito. Olá. Eu tenho uma dúvida aqui também. Sabe o que é? Lá na escola, tem um amiguinho nosso que ele fala que o pai dele pode tudo que ele quer, o pai dele dá pra ele, né? Você acha que isso é errado ensinar essa ostentação? Agora o pai dele, que nem no Natal, o pai dele deu uma bicicleta BMX pra ele, né? E agora ele tá falando que em janeiro agora, no começo do ano, o pai dele ficou com um monte de dívida pra pagar e não consegue pagar as dívidas. Então é isso que eu ia falar, que na verdade ele fala que ele pode tudo, tá certo? Mas quando chega no final do ano, por exemplo, a gente viaja e ele não viaja. Exatamente. E outra coisa que eu queria que você falasse, Marcelo, é a respeito que as mães perguntam muito sobre a mesada das crianças. A partir de que idade seria adequado você dar essa remuneração para a criança, para que ela aprendesse, se treinasse, na verdade, a administrar o seu dinheiro? Olha, a partir do momento que a criança passa a ter noção matemática para somar e subtrair, que é para saber administrar o troco, né, de qualquer compra, já é ideal dar uma mesada. Agora o detalhe, a mesada nunca pode ser suficiente para fazer tudo o que a criança quer. Então, se você percebe que R$50 por mês, por exemplo, é o suficiente para o teu filho passar o mês inteiro na cantina da escola, né? Você tem que dar 25. Que ele tem que aprender que dinheiro acaba rápido e que demora tempo para você receber de novo se não souber administrar. Uma dúvida que eu tenho, aliás, eu acho que a maioria deve ter. Você deu o dinheiro para a criança, não é? Você dá de uma vez só por mês ou você divide em 4 semanas para ele aprender a administrar? Então, no começo o ideal é você dar por semana. Por semana. Exatamente. Aí você divide então esses 25 por semana. O que deve constar para a gente ter uma ideia do que a criança pode gastar com a mesada dela? Deve ser o quê? A cantina? Deve ser um carrinho, um brinquedinho? Quais são os itens que eu deveria observar para até falar para o meu filho, olha, essa mesada aqui que você tem é para isto, isto e aquilo? É assim, Suzy. Eu, particularmente, faço essa experiência e funciona. Você tem que negociar. Ensinar a criança a negociar. Por exemplo, minha filha adora ir ao cinema e, ao mesmo tempo, adora ir em livraria. Certo. Principalmente aquelas livrarias que tem a área específica para criança. Perfeito. Então, é assim. Vai ao shopping, tá? Filho, o que você vai querer hoje? Você quer ir para o cinema ou quer comprar um livro? Eu quero ir para o cinema. Então, se vai no cinema, não tem livro. Tá? E o dinheiro do cinema tem que sair da mesada da criança. Certo. Tá? Ou parte daquele dinheiro tem que sair. Você tem que ir fazendo isso aos poucos. Porque o que você não ensinar para o seu filho, até exemplo do que os meninos falaram, o que você não ensinar, a vida vai ensinar de uma forma muito mais dura lá na frente. O que seria a responsabilidade dos pais, que ele tem que suprir de qualquer forma, e o que seria, então a gente já sabe, tem uma ideia da questão do lazer, a criança participaria com uma parte da mesada dela. O que mais seria assim, não, isso aqui é inegociável, os pais é que têm que prover isso para os filhos? Então, a educação, né? Obviamente, a alimentação é parte dos pais. Agora, o que envolve lazer e presentes, tá? O filho tem que ter uma participação e tem que ter um diálogo do quanto custa. Gente, não é ficar passando na cara da criança. É conversar numa boa, né? Porque eu já presenciei vários casos que o pai sai e fala, tá vendo? Hoje eu gastei X reais com você, que você não me obedece, que você é aquilo, que você... Não é por aí. Perfeito. De uma forma assim muito tranquila, um diálogo bem... Marcelo, outra coisa que eu queria que você dissesse, muitas vezes as crianças, assim, por imaturidade ou falta de responsabilidade mesmo, perdem material escolar. Então, você tem que repor um livro, você tem que repor um agasalho, porque ela esqueceu. É justo que ela participe com uma parte da mesada dela na reposição daquilo que ela perdeu? Sim, sem dúvida. Na minha opinião, ótimo. Sim. Oi. Mas a mesada é de quanto? De R$5.000? Não! Do jeito que ela fala, parece que tem que comprar quase tudo. Não, mas ele já falou que é assim, se você precisa de R$5.000, ele só vai dar 2.500. Então você tem que falar pro seu pai que você precisa de 10.000. Entendi. Não é bem assim. Marcelo deixou claro que a gente tem que contribuir, nem que seja com uma parcela pequena. Então, se Daqui o seu a pouco agasalho... eu tô fazendo a dispensa da casa. Não é isso que ele disse. Ele falou
falou que se o agasalho, por exemplo, custa R$50 e você perdeu, e você tem R$50 que você ganha por mês, no mínimo R$10 você vai dispor da sua mesada para repor o agasalho. Assim você vai pensar 2 vezes antes de deixar as coisas por aí. Mas Marcelo, me diz uma coisa assim, a gente tá falando de planejamento financeiro, mas assim, tem muita gente que tem uma renda muito baixa na família, assim, né? Que o pai não ganha muito dinheiro, a mãe não trabalha às vezes, ou que tem dificuldades financeiras, assim. Então, assim, não é essa falta de renda que é o maior problema do financeiro? E eu não acho. Muito Sinceramente, eu acho o seguinte, que as pessoas devem e passam necessidade, a maioria delas, porque quer viver um padrão de vida que a renda não permite. Perfeito. Então, se o seu vizinho tem carro zero, obrigatoriamente você não precisa ter um carro zero. Muitas vezes a pessoa não tem nem condições financeiras de ter um carro, mas porque o vizinho comprou, ela vai e compra. Isso mesmo. A mesma coisa, televisão, Consumismo, né? videogame, né? É a mesma coisa. Os celulares, que a gente vê que a garotada tá toda hora querendo modificar. Aliás, qualquer coisa tecnológica parece que é uma febre. Assim que exato. lançou, nós conhecemos o caso aí de um rapaz que ele ganhava o salário mínimo e ele foi o primeiro a estar na fila para a troca aí daquele celular que é o top agora da garotada e tal. E ele falou, passou o ano inteiro guardando para adquirir. Ok, ele ainda foi assim bastante equilibrado, que ele guardou o primeiro para depois obter. Mas muitas pessoas vão pelo impulso. Vão pelo impulso. Olha, com a minha filha mesmo, Suzy, ela guarda dinheiro o ano inteiro para comprar o presente dela de Dia das Crianças e o presente de Natal. Olha só. Ela guarda o dinheiro dela. Peraí. Eu não gasto dinheiro com isso. Isso tocou o meu coração. Tocou. Peraí. assim? Presente! Exato. Presente! Peraí, presente a gente ganha, a gente não compra. Não é? Eu tô desesperado aqui. Mãe, para de ver essa televisão aí, mãe. Ô, Suzy. Não, pera um pouquinho. Ele está dizendo porque provavelmente ela quer uma coisa que até para ela lutar, para ela angariar, ela está guardando uma parte desse dinheiro para comprar aquilo que ela gosta. Só uma ela pergunta já- final. Ela Só tem uma objetivos. Ela tem um objetivo. Ô, Marcelo, foco dela. ô, Marcelo, Vamos lá. você falou assim que quando você vai no cinema, você fala assim, ou cinema ou livro. Você não acha que é muita mesquinharia, não? Não. Economizar em pequenas coisas faz muita diferença? Você acha que vai fazer Muita diferença na sua diferença. Muita diferença. É simples. Vamos fazer um teste. Nós estamos no começo do ano. Faz esse teste. Tenta guardar R$2 todo dia. Certo. É isso que eu ia perguntar. Essas pequenas coisas, as pessoas dizem assim, mas são só R$5, só 2 nisso. Exato. Realmente... Mas você não guarda 2 ou R$5 todo dia. Se você gastar R$2 por dia durante um ano, no final do ano você tem praticamente R$800 Certo. guardados para gastar com o que você quiser. Uau! Mas ninguém faz isso. É R$800 verdade. é muito dinheiro. Olha só, é tanto dinheiro que o Marcinho desmaiou aqui. vida? Não, tô vendo se eu acho R$2 aqui, porque não tá difícil de ganhar R$2 por dia, viu? Tá difícil. Até uma coisa interessante, Suzy, assim, passa a observar dentro de casa quanto que você joga de dinheiro no lixo só com alimentação. Isso é Tá? verdade. Toda semana você Desperdício. pode observar em casa que você joga ou uma maçã no lixo, ou uma mamão. Quanto que Isso é custa uma verdade. mamão hoje no supermercado? Nossa, você tocou numa coisa interessante. Também, por exemplo, luz, água, Exato. não é? Olha. Que a pessoa sai do ambiente e deixa, eu volto daqui a pouquinho, e deixa a luz acesa, É verdade, torneiras, o chuveiro. Tem gente que fica, sabe, 30 minutos no chuveiro, não é? Não, peraí. Ah. 30 minutos nada, Não. Suzy. Aí já mexeu comigo também. Assim, isso é muito desperdício, tá É certo? muito desperdício Né? de água, você não fica nem um minuto, Não, né? porque assim, negócio, eu já cortei o banho. Ah, Na verdade, olha, deixa o chuveiro ligado. No banheiro ele fica fora, só água caindo, não é? Tata? a gente tá falando dos abusos, né? Porque a gente tem que viver dentro de alguns padrões. Aí temos que viver dentro do padrão do tempo também. Mas- Esgotou-se o meu tempo. Eu gostaria de ter muito mais tempo. Pois é. Ó, que pena, Ai, né? que Tá vendo? peninha. A gente gastou o tempo muito assim. Mas olha só, se você que tá nos vendo aí gostou dessa entrevista, dá pra você assistir de novo Isso quantas vezes você quiser.
Sabe por quê? Porque a nossa entrevista fica toda na internet. Isso fica lá mesmo. no nosso site. Então você acessa lá o nosso site, www.paulinas.org.br, e aí você clica lá no programa Família em Foco e você vê. Também pode seguir a gente no Twitter e no Facebook. É isso mesmo. E se você também tiver sugestões de pauta, você quiser fazer algum tipo de comunicado, alguma opinião, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é paulinastv@paulinas.com.br. Marcelo, muito obrigada pelas suas orientações. Eu tenho certeza que você já deu um estímulo para todo mundo começar a repensar a sua qualidade de vida financeira. Sim, agradeço, viu? Eu que agradeço. O último recado pro pessoal. O que você quiser para sua vida, quando você tiver com 60 anos, tá? O padrão de vida que você quiser ter com 60 anos, começa agora. Perfeito, e é verdade. Então nós vamos começar agora a ter uma mudança na nossa conduta em saber lidar com o dinheiro para a gente melhorar a qualidade de vida da nossa família. Agora a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já no nosso quadro Faça Junto. Até já!